Brasil, segundo o IBGE, 14,5% da população tem algum tipo de deficiência, pouco mais de 25 milhões de pessoas. Em Campinas, de acordo com o censo de 2010, a situação não é diferente. 15% da população da cidade tem alguma deficiência e outros 9% mobilidade reduzida. Hoje, 21 de setembro, foi instituído o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, oficializada por meio de Lei Federal de 2005. Este dia assinala a luta de todos os portadores de deficiência física, mental ou sensorial. Uma luta que reivindica a inclusão nas áreas da educação, transporte, mercado de trabalho, seguridade social e etc. Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que hoje conversa sobre os avanços e desafios das pessoas com deficiência. São duas as nossas convidadas para o tema de hoje. Emanuele Garrido Alckmin, secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, e Carmen Silvia Serri Ventura, coordenadora do CIAD e do PROACES da PUC Campinas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, de terem vindo para discutir o tema. Quais os principais desafios das pessoas com deficiência, ou seja, quais as áreas mais precárias de atendimento? Para começar, eu gostaria de agradecer de estar aqui, agradecer de estar com vocês aqui. E responder isso é muito interessante, porque hoje nós tivemos um grande avanço, por exemplo, na área de educação. A gente teve um grande avanço recentemente na área da saúde, com a incorporação de outros produtos na lista do SUS. Mas o maior desafio continua sendo a quebra ou a retirada das barreiras atitudinais. Porque eu sempre brinco que não importa as rampas feitas, não importa só as portas abertas, mas importa como acontece o tratamento quando eu subo a rampa, como acontece o tratamento quando eu entro pela porta. Então, o maior desafio continua sendo a derrubada, a retirada das barreiras atitudinais, das barreiras de preconceito, de limitações que ainda recaem sobre pessoas com deficiência no nosso país, na nossa cidade. Tá. Carmen, quais os aspectos que você gostaria de colocar nessa área de desafios? Eu acho que é importante essa questão que a Manu menciona em relação às barreiras, porque, na verdade, se nós formos olhar hoje o conceito de pessoa com deficiência, né, o conceito que a ONU traz na sua convenção internacional, ela vai dizer que a pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental e sensorial, mas esse impedimento vai ser na interação com as diversas barreiras que essa pessoa enfrenta ou tem no ambiente, é que vão impedir a sua participação plena e efetiva na sociedade. Não é o impedimento em si, não é a deficiência em si, mas é a interação dessa condição com as barreiras. Tá. E as barreiras que são físicas e são as barreiras atitudinais, né? E levando em conta, sobretudo, que hoje, quando a gente fala nesse aspecto também, as pessoas entendem que a quebra de barreira também se limita à construção da rampa. Certo. E a instalação de algum corrimão. Quer dizer, a gente sabe também que isso não basta, né? Então, essa combinação, né, que faz com que a deficiência, de fato, se torne um impedimento à participação, né? É na interação com as barreiras. Exatamente. Quais as principais, as deficiências mais preocupantes, as que oferecem maior prejuízo para as pessoas que as têm? O que vocês poderiam apontar? Bom, eu penso que existem talvez algumas situações para nós mais desafiadoras, vamos dizer assim. Desafiadoras. Né? Tá. Então, nós falamos da deficiência física, né? Mobilidade reduzida, a deficiência sensorial, que pode ser de natureza visual ou auditiva. Mas eu entendo que no momento, né, considerando escolas, considerando mercado de trabalho, mesmo a sociedade como um todo, então pensando em lazer, cultura, Certo. as situações mais desafiadoras são as situações que estão envolvidas nas deficiências de natureza intelectual e mental, né? Acho que elas são menos, a gente tenta usar um termo, eu diria talvez menos concretas, menos
conhecidas pelas pessoas em geral, né? As pessoas não conseguem ver muito objetivamente a condição dessa pessoa ou a necessidade dela e as dificuldades vão começando por aí mesmo, né? Então, como me relacionar, o que essa pessoa é capaz de compreender, o que de fato ela sente, como ela se comunica, qual é o seu projeto de vida. Então, isso aparece muitas vezes de uma maneira uma interrogação maior por parte das pessoas. Então, eu entendo que não é no sentido de trazer prejuízo a elas, mas certamente é trazer um desafio maior para elas, as suas famílias e para nós, né? É verdade. Qual que é a sua opinião, Emanuela, em relação Não, a ela é a mesma, Leila, porque, como a Carmen falou, a deficiência intelectual, toda e qualquer deficiência, ela ainda gera uma dificuldade de abordagem. Então, como que eu pergunto, eu falo para mim que tem a deficiência visual, você assistiu tal filme? Ai, meu Deus, assistiu, mas ela não vê, né? Eu conto sempre que outro dia eu fui assistir um filme 3D com a minha turma. E foi no cinema, todo mundo foi, eu vou também. A pessoa ficou assim, ai meu Deus, eu entrego ou não o óculos para ela? Né? Porque é claro, né? Assim, o que eu faço? Sim, o que eu faço Ninguém agora? espera uma pessoa cega e assistir um filme 3D, mas a turma toda ia. Lógico. Então não tem problema nenhum eu ir, né? Lógico. Mas assim, então essa dificuldade de abordagem, ela se dá na deficiência toda, e a física sensorial, ela é mais tangível, como a Carmen disse, ela é mais concreta. Então eu posso perguntar para você, eu posso usar o termo assistir, eu posso, como que eu falo com cadeirante, eu abaixo, eu não abaixo. A gente consegue como sociedade trabalhar melhor com esses nossos questionamentos, com esses nossos desconhecimentos. Quando chega na deficiência intelectual, fica mais difícil. Eu pergunto como. O que ela me responder vai ser real? Ela está escolhendo? Como que eu lido com isso no mercado de trabalho? Até onde ela pode chegar? Eu tô lendo muita coisa sobre hoje em dia e eu vi que na Alemanha, por exemplo, a Mercedes, a primeira linha da Mercedes, contrata pessoas com deficiência intelectual para fazer o controle de qualidade, né? E a gente está falando de Mercedes, quer dizer, é para manter a qualidade mesmo. Mas como que eu faço isso? Até onde? Quais são os limites? Nós ainda, como sociedade, como profissionais da área, a gente tem sim esse desafio na mão para como a gente efetivar a inclusão e a eliminação das barreiras que fazem com que a deficiência intelectual se manifeste, né? É um desafio grande, né? Agora, nesse sentido, eu acho que, como você colocou a questão no sentido daquilo que é mais desafiador, né? Mas acho que a Manu lembrou bem, quer dizer, ainda há acho que há muitos avanços, eu acho que é importante que a gente diga isso, né? Hoje essa questão está muito mais presente, as pessoas estão muito mais disponíveis para falar a esse respeito, né? Mas ainda nós temos uma questão real da falta de convivência. E ainda um conhecimento, uma informação sobre essa temática, vamos dizer assim, ainda com muita restrição e muitos limites, quer dizer, ainda há muitos mitos, ainda há ideias bastante preconcebidas que cercam, em geral, né, as diferentes situações de deficiência. Então, ainda tem um trabalho muito grande no sentido de esclarecimento, de conscientização das pessoas em relação a essas questões, né? Mas que nem a Emanuela e Silvia, você colocou a questão do limite. O limite existe para qualquer pessoa, limitação, né? Seja ela com algum tipo de deficiência ou não. Exatamente, exatamente. E a gente tá entrando numa sociedade em que a Carmen tem mais propriedade para dizer sobre isso, mas que a gente está tendo a limitação de abordagem sem ser virtual, né? Hoje as pessoas mandam mensagem uma para outra só no celular, por exemplo, para você ligar, eu não vou atrapalhar. Então a minha abordagem humana, ela já está se diferenciando e eu vou ter que diferenciar essa abordagem humana levando agora em consideração a deficiência também. Então nós somos num campo de mudança que eu acho muito interessante, que desafia nós como sociedade a transformar essa abordagem. Em programa como esse, Leila, é interessante. Discussão é necessária a partir do momento que a gente consegue dar visibilidade a essas questões, que a gente começa a discutir com mais tranquilidade, a gente consegue lidar com os mitos melhores, né?
de uma melhor forma. A gente, outro dia eu vi uma pessoa com deficiência física respondendo perguntas sobre o amor, né? E todo mundo focou na questão do amor, de superação. E eu brinquei, eu falei, ó, eu sou deficiente aqui, então eu vou te perguntar uma coisa, e beijo na boca, né? E o amor real, o amor romântico, que também estava no assunto ali, mas que a gente tem um mito, né, Carmen, de como eu vou abordar isso? Será que será que pode, né? Então esses mitos também são o que eu chamo de barreiras atitudinais, e que acaba dificultando os maiores avanços, né? Os avanços mais concretos na área, né? Eu queria saber um pouco da sua experiência, seus desafios e seus avanços, para que o telespectador conheça. Falar disso num dia como hoje, né? Num dia de luta, assim, é muito interessante, porque eu vim da época da integração, né? E estar nesse encontro com a Carmen é muito interessante, porque eu vinha fazer PUC em 97, quando começou o processo por causa de mim e da Fafá, uma aluna de psicologia, né? A gente, quando eu cheguei na faculdade, eu falei assim, não vai ter nada. São as musas inspiradoras da criação do processo. A gente que veio, a gente quer estudar. E a Juliana do curso de Relações Públicas. E a Ju no RT, né? E é interessante, porque nós fomos alfabetizadas juntas, depois a gente se separou, eu mudei de cidade e tal, e nós viemos nos encontrar aqui na PUC e pedindo uma solução, e da época de integração, e veio o processo, né? Então eu sou de uma geração que a gente não tinha a Convenção da ONU, que a gente ia para a escola, então os meus pais passaram muito tempo sem férias, porque eles batiam todo o material em braille. A gente tinha que se adequar à escola, né? E eu sei, assim, que os desafios eram muito grandes, porque eu falo que o vestibular da FUVEST, para mim, até hoje, é minha dor no coração, porque não tinha tempo extra e as questões de FUVEST eram 5 alternativas gráficas da área de exata. E eu não tenho a visão global, né? Então eu tenho que ver linha por linha. Se eu tivesse a 1 hora, que a PUC deu pra gente, inclusive já desde o começo, né? Assim, se eu tivesse só 1 hora a mais, aí a competição de vestibular teria sido igual. Né? Então eu venho de uma época em que eu me formei em Direito, a gente nem lia o artigo da lei de cotas. Então a gente vem de uma época em que a luta era grande, a luta a deficiência, ela vinha antes da pessoa. Você era deficiente, depois talvez um ser humano, tal. Qualquer outra coisa. Era assim. A deficiência ela era muito definidora mesmo, né, da subjetividade. A pessoa era a deficiência. A deficiência. E o ser humano vinha depois. Se viesse, né, também. Houve épocas em que, na verdade... Houve épocas que não vinha, né? Vocês são desbravadora, né, Emanuele? Sem dúvida alguma. E aí, agora sim, né? Agora que... Bom, veio a Convenção da ONU, colocou a pessoa em primeiro lugar, veio a responsabilidade da sociedade, de nós como sociedade, retirarmos as barreiras em que a deficiência se manifesta. E é interessante dizer isso, porque o que é deficiência se manifestar, né? A gente está sentada aqui agora, a minha deficiência não se manifesta. Né? Não tem problema eu ser ou não cega, a gente está na mesma condição física e de barreiras. Né? Agora, se tivesse um PowerPoint e eu tivesse que ler ali, eu já ia ser cega. Né? A minha deficiência ia se manifestar. Então isso é muito sutil, é muito delicada e interessante a abordagem da Convenção da ONU. É assim, olha a pessoa. E cria ambientes para que ela seja uma pessoa. E aí a deficiência passa a ser um detalhe, né? Eu vou pedir licença para vocês um instantinho agora, para a gente acompanhar uma reportagem da Maiara Lima, que mostra o trabalho realizado no Núcleo Ama-te, um projeto de extensão da Faculdade de Educação Física da PUC Campinas. Vamos lá?
Cada ação é uma conquista para a pequena Vitória, de apenas 10 anos, que tem síndrome de Down. A empolgação dela e das outras 16 crianças já traduz a alegria em participar do treinamento esportivo para crianças com deficiência física ou intelectual oferecido no projeto de extensão Núcleo AMAT, da PUC Campinas. Maria Eduarda, com 8 anos, nasceu com mielomeningocele. As vértebras da coluna não fecharam totalmente para abrigar a medula. Mesmo assim, ela faz parte do grupo das crianças de até 8 anos que desenvolvem atividades motoras, como locomoção, manipulação e equilíbrio. Ela aprendeu a nadar, né? Que é o medo de todas as mães, de o filho cair na piscina e se afogar, né? Já Graziele tem 13 anos de idade e faz parte do grupo dos atletas mais velhos. Eles praticam tênis de mesa, natação e atletismo. Graziele nasceu com uma deficiência física nos pés. Atleta do projeto apenas há 3 semanas, sua vizinha que a acompanha nos treinos já percebe os avanços. Hoje a Grazi ela já consegue depende mais dela mesma, ela consegue resolver a maioria das coisas dela sozinha, porque antes tinha que sempre ter alguém do lado dela. Hoje não precisa mais, ela toma banho, se troca, tudo sozinha. Os avanços podem parecer pequenos, mas significam muito para os professores e bolsistas que acompanham o desenvolvimento das crianças semanalmente. Dentro da filosofia da Special Olympics, se uma criança consegue dar um salto de 30 centímetros, para a gente é tão importante como ela tivesse dado um salto de 3 metros. No projeto, cada atleta tem o seu parceiro, aquele amiguinho de todas as horas, que não necessariamente tem deficiência, como o Diego, parceiro do Cauã, a Monique e a Bianca, parceiras da Maria Eduarda, e o Vitor, parceiro da Grazi. O preconceito passa longe dos pequenos. Ele é muito meu amigo, não largo ele por nada. O resultado do projeto de extensão também acaba sendo visto nas escolas nas quais as crianças participam. As crianças conseguem ter melhor a concentração, atenção, memória. E tudo isso vai ter o reflexo em sala de aula. Essa reportagem, na verdade, ela mostra que a educação tem que ser na infância mesmo, quando há ausência de preconceito. Com certeza, a gente muda a nova geração, né? Eu falo, uso sempre um exemplo que eu me formei em 2001, o Código Civil entrou em vigor em 2002. Nossa. Então eu sempre faço referência ao número do artigo do Código de 2001. Porque o conceito que eu fui formada foi naquela época, né? A gente muda, a gente transforma, mas quando você forma um conceito de aceitação e de brincar, né? Porque aí mostra que eles estão brincando, treinando, brincando junto. Você constrói uma geração nova com uma nova mentalidade. Aí a criança, se a gente diz, né, que as dificuldades que nós temos hoje ainda, nas barreiras, né, referentes às barreiras atitudinais, se dão especialmente pela falta de convivência e de conhecimento. Então, ao assegurar a convivência amiga, na farra, na brincadeira, as crianças se tornam, de fato, companheiras e compreendem a condição mesmo de cada um, né? Então, a gente assegura, ao oferecer a oportunidade de convivência, que isso seja mesmo como qualquer criança está na escola, como qualquer criança brincar com a outra, ou brigar com a outra, ou enfim, né? Então é importante, sim. Tá certo. Emanuele, em Campinas, existe uma política efetiva de inclusão? Como é que está a situação hoje? Agora eu consigo fazer um diagnóstico, né? A gente criou a secretaria agora em janeiro e ela foi criada efetivamente em junho. E foi interessante. Tem um movimento de inclusão muito histórico e interessante em Campinas, com alguns avanços muito legais. Então, hoje você tem alguns avanços arquitetônicos interessantes, com construções que facilitam os acessos em grande parte dos estabelecimentos. Você tem... A deficiência ela já está um pouco mais presente, você tem, assim, hoje a frota de ônibus em Campinas ela já está aí no seu 56% acessível, você tem alguns táxis, então, mas uma política pública efetiva, com dados, com
plano de ação, com orientação, com objetivos bem detalhados, a gente não tinha. Eu estou agora fazendo o censo da pessoa com deficiência, a gente vai fazer agora, né? Tá terminando as contratações. A gente está conseguindo fiscalizar e vistoriar todos os espaços públicos municipais para a gente ter um banco de dados sobre isso, porque não tinha. Então, eu não sei quais são efetivamente os meus espaços que já são acessíveis, quais não são, né? E hoje a gente já está com cursos nas redes municipal aí para os servidores de Libras, de alguns cursos que a gente tem oferecido. De audiodescrição. De audiodescrição em parceria com a Unicamp, com a PUC, a Carmen esteve com a gente. Então, a gente já está mudando a cabeça, pensando exatamente no amanhã. E temos feito ações culturais, né, Carmen? A gente tem feito ações culturais com Libras e audiodescrição em lugares acessíveis. A conferência nossa de cultura, que foi realizada em agosto, ela contou com Libras e com audiodescrição o tempo inteiro para que essa pessoa surda e cega estivesse ali, ela pudesse já interferir nos rumos da cultura da cidade, porque eu entendo que as pessoas brigam comigo, que eu falo assim, gente, a pessoa com deficiência tem que ir para o shopping, tem que ir para o taquaral, ela tem que ir para os barzinhos à noite se ela quiser, ela tem que ir para a igreja, ela não tem que ficar restrita a estudo e trabalho, né, Carmen? Política pública, estudo e trabalho é obrigação, né? Então, nós estamos formando, consertando avião em pleno voo, aprendendo e aproveitando tudo que foi aqui historicamente feito. Nós temos aí uma luta histórica desde 81, que começou a surtir os resultados nos anos 90, e nós estamos aí aumentando os resultados todos depois da Convenção da ONU, então a gente tem aproveitado, mas dizer que tem política pública orientada para, não tinha. Certo, não é uma coisa... Não, a Secretaria veio para aglutinar os trabalhos que são feitos, a potencializar outros, redesenhar os que forem necessários. Certo. Carmen, eu gostaria que você me falasse também dos programas, projetos da PUC Campinas que são voltados às pessoas com deficiência. Então aí a universidade vem também aprimorando esse trabalho, né? Então nós temos hoje o CIAD, que é o Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com Deficiência, e que recebe da comunidade externa pessoas jovens e adultas e que participam de programas relacionados também à educação, à saúde, à inclusão digital, à inclusão no mercado de trabalho, arte, e com isso ampliar as possibilidades de inclusão social dessas pessoas, né? Oferecer a elas recursos ampliados, né? Na medida em que são pessoas que vêm de uma geração que teve pouco acesso, né, a uma educação de qualidade ou sequer a uma escola regular ou mesmo a oportunidades de trabalho. E temos o PROACESS, que é o Programa de Acessibilidade vinculado à Pró-Reitoria de Graduação e que já há 16 anos vem oferecendo, trabalhando no sentido de apoiar os alunos da Universidade e do Colégio Pio XII que têm deficiências diversas. Então, aí, tanto na adaptação do material, por exemplo, para pessoas com deficiência visual, então, ampliando, né, trabalhando o material, adaptando para grafia ampliada ou impressão em braille, ou com softwares que hoje nós temos, né, que permitem que a pessoa que leia o texto, e também a presença de intérprete de Libras, apoio pedagógico, enfim, quer dizer, hoje a universidade vem também amadurecendo bastante nesse sentido, temos podido discutir essas questões nas reuniões de planejamento das diferentes faculdades e nos centros, no sentido também de maior conscientização e esclarecimento aos professores do que representa o aluno com deficiência na universidade e das implicações disso para a prática docente, né? Quer dizer, como é que o professor se envolve com isso e a universidade como um todo, né? Então, acho que há um avanço bastante grande nesse sentido de um número grande de pessoas com deficiência presentes na PUC. Agora, de forma geral, qual que é a avaliação de vocês, Silvia e Emanuele, com relação a esse dia de luta? Estamos caminhando, né? Estamos avançando? É bom terminar essa semana, né, da pessoa com deficiência, num dia como hoje, com essa possibilidade de fazer essa avaliação com a universidade presente, né?
Nós estamos avançando, a gente teve muitas questões em que houve um avanço muito grande. Educacional, eu acho que é uma das áreas em que o avanço se mostrou mais efetivo. E aí, começando da nova geração mesmo, com essa inclusão, né, com essa escolarização já da lei da educação. Então, isso mostra a Convenção da ONU recebida com status constitucional. Acho que isso mudou a forma de encarar legalmente a pessoa com deficiência. Eu ainda entendo que nós temos que nos apropriar dessa constitucionalização, dessa Convenção da ONU. Então, a gente tem que dar mais efetividade a isso tudo. Eu creio que a visibilidade da pessoa com deficiência melhorou muito, ela está presente, né, nos espaços sociais que ela não ocupava antes. Então, nós temos esses avanços, então é muito bom. E nessa semana que passou da pessoa com deficiência, nós pudemos experimentar, mesmo aqui em Campinas, assim, programas e eventos que saíram do âmbito da discussão do sempre nós, para nós mesmos, né? Eu falo nada para nós, pessoas com deficiência, sem a nossa participação, mas que a nossa participação ela seja irradiada para os outros também sem deficiência, né? Que a gente possa estar no mundo com todos, né? Então a gente esses avanços que a gente tem experimentado passa por essa linha. Carmen? Eu acho que um dia como esse, ele traz a oportunidade de justamente conversarmos a respeito das questões que ainda nos intrigam, que ainda são desconhecidas ou que trazem algum tipo de questionamento mesmo para nós, né? Então essas datas são importantes sim na medida em que elas oferecem, nós temos a oportunidade de abordar, né, os temas em questão, e aí a temática da deficiência ainda traz muitos... há uma necessidade ainda muito grande da gente falar a esse respeito. Então, a oportunidade é sempre bem-vinda. Quanto mais Claro. caminharemos, né? Claro. Tá certo. Carmen, Manoeli, eu agradeço a participação de vocês aqui e a discussão sobre o tema. Muito obrigada. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. Eu também, muito Obrigado. bom. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!